Olá! Uma subcomissão especial da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara debateu os entraves existentes para a pesquisa científica no Brasil. O encontro, requerido pelo deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, teve como objetivo avaliar os impactos da burocracia sobre o desenvolvimento da pesquisa científica no país. Eu converso sobre o encontro e sobre o tema em geral com o deputado Vitor Lippe. Olá, deputado, muito bem-vindo. Deputado, quais são os principais entraves à pesquisa no Brasil? Bom, eu queria falar primeiro da importância da pesquisa e inovação. Claro. É uma das questões mais relevantes para o país. Nós estamos na era do conhecimento, da inovação no mundo. E a gente sabe que tudo muda muito rápido. Agora com a inteligência artificial vai mudar ainda mais rápido. E o Brasil não pode ficar para trás, porque ficar para trás significa perder competitividade, a gente produzir menos que os outros países, significa que a gente perde mercado, perde exportação, a gente acaba tendo que importar mais. Portanto, a eficiência do país, a competitividade do país, a produtividade do país depende muito da tecnologia e inovação. Então, esse é um segredo dos países do mundo que deram certo, que tiveram prosperidade, desenvolvimento econômico, enfim, e que estão muito melhor do que tiveram. Uma das questões essenciais foi investir em pesquisa e inovação. Então, a gente está sempre muito preocupado com a pesquisa e inovação no Brasil, para que isso possa trazer os frutos e os resultados que o Brasil tanto precisa. E uma das questões que preocupam os pesquisadores é a burocracia. Por sinal, não é novidade, porque a burocracia atrapalha todo mundo. As prefeituras, os governos, as secretarias, os ministérios. O Brasil tem por tradição criar muitas regras, muitas normas, e isso vai se acumulando ao longo do tempo e acaba trazendo dificuldades para quem precisa executar, para quem precisa realizar recursos públicos ou precisa fazer boas entregas para a população. Então, a burocracia não pode ser excessiva, ela tem que ser na dose certa, ela tem que trazer, obviamente, o controle, a transparência, mas ela não pode prejudicar o resultado final. E o que a gente tem ouvido dos pesquisadores aqui no Brasil, Mariana, é que dá mais trabalho prestar conta do recurso que o pesquisador tem do que fazer a pesquisa em si. Ou seja, isso não é adequado, porque a burocracia, portanto, está prejudicando a entrega da pesquisa e da inovação, está prejudicando o resultado final, o motivo. E é lógico, o serviço público, as instituições públicas de pesquisa no Brasil, elas foram criadas para prestar bom serviço para a sociedade. E a burocracia, em excesso, acaba prejudicando. E foi esse o objetivo, entre outras reclamações. Essa é uma delas. A prestação de contas é extremamente complexa, insegura. Muitas vezes os pesquisadores... É principalmente para a CNPq, deputado? Não é necessariamente o CNPq. O CNPq tem suas normas e exigências, como algumas normas dos próprios ministérios, do Ministério de Ciência e Tecnologia, ou eventualmente algumas questões do Ministério da Indústria e Comércio, mas Tribunal de Contas, por exemplo, ou a AGU. Então, são muitos os órgãos de controle que participam dessas etapas, isso acaba tornando complexo e a gente quer entender o que a gente pode fazer para facilitar a vida dos pesquisadores. Outra questão que também saiu já nas reuniões que nós tivemos nas audiências até agora é a questão de importação de produtos, porque muitas coisas são muito específicas e nós não temos no Brasil. Então, a importação é complexa, existe um limite para a importação, existe um limite para você poder desonerar essas exportações, porque, lógico, isso deveria não pagar imposto, porque se a gente precisa disso, mas aí tem limites. Então, a gente quer ouvir todas essas questões, o que a gente pode, através da Câmara Federal, melhorar esse ambiente de inovação no Brasil. Como é que a gente pode ajudar os pesquisadores a poderem ter um ambiente mais fácil para poder entregar as boas soluções, as inovações, enfim, os produtos que o Brasil tanto precisa. Dessa discussão, desse debate, o que o senhor tirou em relação a, por exemplo, a pesquisa é fundamental para que o Brasil deixe de ser apenas um exportador de insumos e consiga ter tecnologia para fazer os seus próprios produtos numa cadeia maior.
O que se tirou dessa discussão? Pois é, essa é uma questão que você falou. O Brasil acaba sendo um grande exportador de commodities, ou seja, aquelas coisas que a gente vende em grandes quantidades e recebe muito pouco. Vou dar um exemplo disso. Quando nós exportamos um produto para fazer, por exemplo, só o grão que de nós café, chamamos... e aí o café vem pronto? Não, né? Outro dia nós tivemos uma discussão aqui, até com você, estava lá o representante de exportação do café no Brasil. Ele disse que quem mais ganha no mundo é os Estados Unidos, não é quem produz o café aqui. Por sinal, lá eles têm 1.700.000 pessoas que vendem ou vivem da venda do café do Brasil. Então eles têm um ganho muito maior, por quê? Porque eles industrializam isso. Vou dar um outro exemplo, o chip, ou semicondutor, que a gente chama, que são esses... Isso tem tudo, né? Está nos computadores, nos celulares, nos carros. Cada carro tem 400 chips, 400 semicondutores. E o Brasil exporta esse produto metal, bruto, não é? o metal, para ser desenvolvido o chip. Conclusão. Na China, principalmente, né? Vende para a China. Bom, a gente vende por $11 a tonelada. Depois a gente paga aproximadamente $12.000 o quilo da importação do chip. Aí mostra o que é agregar valor às coisas. Isso só dá para fazer com tecnologia. Senão a gente acaba vendendo os produtos brutos, como você falou, de baixo valor agregado. Então, esse silício vai para lá por $11 a tonelada e depois nós pagamos 11 a 12 mil dólares o quilo. Então é lógico que só a tecnologia pode agregar valor, trazer com que a gente gere mais riqueza no país, para a gente depender menos das tecnologias externas. Isso garante soberania, garante a possibilidade da gente ter muito mais empregos de qualidade no Brasil. Então a tecnologia é essencial, ela vamos dizer, quase que um passaporte para um futuro melhor. Sem isso não dá para ter um futuro melhor. Quem faz mais pesquisa no Brasil hoje? As universidades ou as empresas privadas? Nós temos mais centros de pesquisa ligados às universidades, porque nós temos aí, entre os campi universitários do Brasil, nós temos mais de 1.000 campi universitários públicos, então tem muitas áreas de pesquisa. Mas a iniciativa privada também. Mas esse é um desafio, foi bom você falar nisso. A melhor pesquisa, com o melhor resultado, é quando você junta a universidade com quem está produzindo. Porque a universidade tem o conhecimento que aí teórico. Pega as necessidades. Exatamente. Da ponta, né? Ele tem o conhecimento científico, mas a indústria, as empresas, o agronegócio, eles têm o desafio. Então, quando você junta isso, você transforma conhecimento em inovação, em tecnologia e inovação. Isso é muito importante porque, olha só, outro paradoxo do Brasil. Eu falo que o Brasil é o país das oportunidades, mas também a gente precisa aproveitar as oportunidades. Oportunidade não significa resultado, significa se você conseguir transformar a oportunidade num resultado. Então vamos lá, um número aqui que vai esclarecer isso para quem está nos ouvindo, Mariana. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo de conhecimento, incrível isso, em número de trabalhos publicados, publicações acadêmicas, nós somos em 13º do mundo. É um bom número, sem sombra de dúvida. Nós temos 200 países, 13º. Mas quando se fala em inovação, ou seja, transformar o conhecimento num produto, num resultado, em riqueza ou em solução, aí nós caímos para 52. Então, qual é a questão? Nós precisamos fazer com que essa teoria, esse conhecimento científico, se transforme num produto efetivo que gera riqueza ou resultado econômico e social. O que está faltando para se fazer essa ponte? Boa pergunta. É uma questão cultural. Há alguns anos atrás, os centros de pesquisa, as universidades públicas do Brasil tinham até receio de chegar próximo das empresas, de serem mal interpretadas. E houve uma mudança na lei aqui, um novo marco regulatório da pesquisa e inovação no Brasil em 2016, que mudou isso, dizendo que não, que é uma prioridade dos centros de pesquisa trabalhar junto com o mercado, já trabalhar com as empresas, com as indústrias brasileiras. Mas nós estamos nesse processo de transformação. Hoje já acontece com muito mais intensidade, mas nós poderíamos ter isso, vamos dizer, intensificado. Isso tem sido um discurso da ministra Luciana Santos, que é a nossa ministra de Ciência e Tecnologia, esse grande desafio. Nós precisamos aproximar
os pesquisadores que tenham conhecimento do mercado de trabalho para que isso se transforme em riqueza para o nosso país. Muito obrigada, deputado. Eu conversei com o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, sobre os entraves existentes para o desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que fica no YouTube e na página da Câmara. Até mais.